Gente, o iContact sempre recebe no inbox muitas perguntas e dúvidas sobre o tratamento através do ABA. Então nós estamos aqui hoje para conversar um pouco, falar sobre o tratamento através do ABA, sobre 3 prismas: o do médico, o das mães e o das terapeutas e profissionais que aplicam este tratamento em crianças e indivíduos dentro do espectro do autismo. Vai ser uma série de vídeos onde a gente vai dar dicas sobre a aplicação do ABA, que é um pouco diversificado, não é só numa clínica, na verdade, se expande para todas as atividades diárias da criança. Eu espero que vocês aproveitem. Vamos lá, um beijo. Oi pessoal, aqui é o Dr. Carlos Gadia. Hoje eu gostaria de falar um pouco para vocês sobre o ABA, que é a análise aplicada do comportamento, é conhecido em inglês como ABA. O ABA é uma das terapias, uma das poucas terapias que é reconhecida cientificamente como eficaz no tratamento de crianças dentro do espectro autista. Aliás, de quase todas as terapias reconhecidas como eficazes, quase todas elas são terapias comportamentais, de alguma maneira baseadas no ABA. Claro que a resposta ao ABA vai depender muito da intensidade das intervenções, da qualidade dos terapeutas e também da participação dos pais, e de toda a família. Vai também depender, de uma programação bem feita pela supervisora, que geralmente é uma BCBA ou uma psicóloga com mestrado ou doutorado, de tal maneira que os aplicadores da terapia possam ter uma resposta mais clara e que isso seja supervisionado de uma maneira correta. Claro que dentro de cada nível do transtorno do espectro, nós vamos ter respostas diferentes, bem como cada criança pode ter uma resposta diferente. Mas é importante salientarmos de que, de qualquer maneira, sempre vai haver uma melhora, tanto da qualidade de vida, como da funcionalidade da criança e certamente da qualidade de vida de toda a família. Oi, gente, tudo bom? Primeiro eu queria dizer que eu estou muito feliz de estar aqui. E quando a Grazi me chamou para falar do ponto de vista da mãe sobre o ABA, esse desafio foi muito fácil. Por quê? Porque o ABA mudou a minha vida. Mudou a vida do Joaquim, que é o meu filho, mudou a maneira como eu me relaciono com ele, mudou a maneira como ele se relaciona com a família, enfim, trouxe inúmeros benefícios e eu acho muito legal. Eu queria muito poder compartilhar com vocês um pouquinho do que eu aprendi. E aí, por isso, eu trouxe aqui a Marla. A gente vai fazer um bate-papo aqui, tentando tirar as principais dúvidas que existem sobre o ABA, porque antes de eu conhecer o ABA, por muita informação desencontrada que eu lia na internet, que alguém me falava, eu achava que não ia ser legal pro meu filho, que não era bacana, que era uma coisa ultrapassada. E não é nada disso. O ABA é maravilhoso. E aí, por isso, eu tô trazendo a Marla aqui pra gente tentar responder as principais dúvidas sobre esse tipo de tratamento. Tá bom? Marla, se apresenta, por favor. Oi, eu sou a Marla, sou BCBA, Board Certified Behavior Analyst, e eu só trabalho com crianças brasileiras hoje em dia. E moro aqui nos Estados Unidos, mas eu viajo bastante para o Brasil. Então vamos lá, primeira pergunta mais importante que eu acho que é que todo mundo quer saber, que todo mundo que tá aí assistindo esse vídeo quer saber. Marla, o que é ABA? Então, a ABA vem do inglês, que é Applied Behavior Analysis, traduzindo a análise do comportamento aplicado. É uma ciência, a ABA é uma ciência com várias ferramentas que explica o porquê que os comportamentos acontecem e por que eles não acontecem. Maravilha. E o que você chama de comportamentos? Então, comportamento é tudo que o indivíduo faz. Estamos todos comportando, por exemplo, estou movendo minhas mãos agora, estamos conversando, então... Eu sei que assim, quem é mãe de autista com certeza já passou por isso. As pessoas te olham feio e falam assim: nossa, esse menino aí é mal educado, isso aí é problema porque a mãe não dá educação, porque essa mãe não tem pulso firme, ele tá dando esse chilique porque a mãe faz tudo o que ele quer, enfim. Existe muita dificuldade nas pessoas entenderem o que é um comportamento inadequado e o que é falta de educação. Então eu acho que, por exemplo, quando uma criança faz birra, não significa que ele é mal educado, que nós somos péssimas mães e não sabemos educar os nossos filhos. Talvez ele esteja tentando se comunicar e não esteja conseguindo. E aí o ABA entra
justamente para entender por que ele está fazendo isso e com o intuito de ajudar a resolver para que da próxima vez, ao invés de ele se jogar no chão, ele consiga comunicar o que ele está querendo, certo? Sim, certo. Tipo, vamos lá, uma criança com autismo, ela tem déficit na comunicação social, na interação social e tem a presença de comportamentos repetitivos. Então, também é um tratamento bem individualizado, cada criança tem seu repertório de linguagem. Então, imagina, se você está atrasada com sua comunicação, você vai aprender a fazer outras coisas para conseguir o que você quer, vai comunicar de outras formas. Então, tipo, no tratamento ABA, a gente ensina habilidades que a gente quer ver a criança repetindo no futuro, né? Como habilidade social, brincadeira, tudo. E diminuímos os comportamentos inadequados, que seriam o que podem restringir a vida dele, porque... Tá, e aí acho que é uma pergunta que todo mundo tem curiosidade de saber. O ABA é a mesinha? A criança vai ficar ali 40 horas, porque às vezes a gente escuta que tem que ser 20 horas, 30 horas. A criança vai ficar ali 20 horas naquela semana sentada naquela mesa? Não, a mesinha é uma das ferramentas do ABA, que vem do inglês Discrete Trial Training. Então, tipo assim, é uma das ferramentas só. Não fica ali, não. Vou te dar um exemplo. A gente usa a mesinha para quando a gente precisa ter um ambiente mais estruturado, sem muitas distrações para a criança aprender. Tá bom. Deixa eu ver se eu consegui entender. Às vezes a criança precisa, a gente sabe que nossas crianças às vezes têm dificuldade, que a cabeça deles funciona diferente da nossa, a gente sabe de tudo isso. Então, às vezes você usa a mesinha como ferramenta para ensinar habilidade, certo? Correto. Você vai sentar aquela criança na mesa, talvez assim, agora vamos ensinar para a criança quais são as funcionalidades do que temos dentro de casa. Então, você senta a criança na mesa e você ensina para ela que o fogão fica na cozinha, a geladeira fica na cozinha, a cama fica no quarto, o chuveiro fica no banheiro. E aí, depois que a criança já aprendeu, que ela conseguiu entender, que ela consegue mostrar para você aonde fica cada coisa da casa, eu consigo trazer ele para dentro de casa, colocar ele no quarto para mostrar que ali tá a cama e ali tá a geladeira e que eu preciso talvez de uma água que esteja dentro da geladeira, então a gente vai pedir, no caso meu filho Joaquim, pega uma água, ele sabe que ele tem que abrir a geladeira porque ele sabe que a geladeira fica na cozinha, certo? Sim, porque nós diminuímos a unidade de análise para ele, por exemplo. Se você fala, Joaquim, vai lá na geladeira, pega a água que está embaixo do ovo na cozinha. A criança tem que saber o que é cozinha, o que é geladeira, né? Então, a gente coloca a criança na mesinha para ensinar esses conceitos, ela domina, e daí a gente generaliza para o ambiente natural. E bola para frente, aí vamos achar qual que é o próximo atraso dele e vamos ensinar. Então, o ABA, ele não fica ali naquela mesa. O ABA, assim, eu vejo isso comigo. O ABA é na vida. É na mesa, é na escola, Sim. é no final de semana. No final de semana, é no jantar de família, é na festinha de aniversário do amiguinho da escola. Então, assim, a gente pode usar as ferramentas do ABA em tudo tudo da nossa vida. Sempre que a gente está com o nosso filho, que a gente precisa ajudar ele, a gente pode estar sempre usando essas ferramentas, certo? Certo. Porque o ABA ele oferece ferramentas que a gente pode manipular o ambiente de uma forma que a criança vai ter a probabilidade maior de engajar em comportamentos adequados, de comunicar, de interagir. Então, a gente manipula o ambiente. Por exemplo, se você quiser ensinar uma criança a pedir o brinquedo dela e todos os brinquedos estiverem à disposição dela no chão, provavelmente ela não vai pedir, né? Já tá lá. Mas acho que isso é do ser humano, né? Se tá tudo muito fácil. Pode ser fácil, né? Então, aí, tipo, o analista do comportamento chega e um exemplo de uma mudança nesse ambiente. Eu já chego e falo, gente, vamos subir todos os brinquedos. Eu fiz isso. Que é pra criar uma oportunidade da criança pedir. Aí vai depender de cada criança com o seu repertório de linguagem. Talvez ela precise aprender a apontar antes. Aí é individualizado. Tá. Marla, uma dúvida que acho que todo mundo tem é o que é o reforçador? Então, o reforçador é um estímulo que foi avaliado antes. A gente precisa saber se de fato esse estímulo é da preferência da pessoa, se ela gosta. Cada pessoa tem uma preferência. Que é aquilo que você sempre fala, né?
o que funciona para a criança A talvez não funcione para a criança B, e o que funciona para a criança B talvez não vai funcionar para a criança C. Da mesma forma que eu gosto de um tipo de comida, você vai gostar de outra. Exatamente. E que eu gosto de assistir um tipo de programa na TV e você gosta de outro. Então, cada pessoa é um indivíduo e cada pessoa tem as suas preferências, certo? Certo. Então tá. E o reforçador vai variar. Tem criança que elogia um reforçador já gosta de atenção. Tem criança que vai precisar de algo mais... um brinquedo favorito. O reforçador nada é que um estímulo que é adicionado depois da resposta. Que a gente fez uma meta, né? Vou ensinar essa habilidade. Aí a criança vai, acerta, e a gente vai lá e fala, muito bem, toma aqui o seu brinquedo, entendeu? Se a gente fosse fazer uma comparação com o mundo real, diria que o reforçador é quase como um salário, né? Você trabalha ali aquele mês inteiro e você recebe o seu salário. Porque aquilo é o fruto do seu trabalho duro. Você trabalhou para você conseguir aquilo, você se esforçou. E você fica feliz quando você recebe. Da mesma forma que quando você está no seu trabalho e você faz um bom trabalho, o seu chefe fala assim, nossa, você arrasou, que legal, parabéns. Aí no futuro Você você fica vai feliz. trabalhar, você vai continuar trabalhando bem. Você fica feliz de receber. Ele Quem não gosta de vai se receber um repetir. elogio? Quem não gosta de se arrumar e ouvir do seu marido, do seu namorado, ou até dos seus amigos, nossa, como você tá bonita, nossa, que legal, nossa, Aí como no você fez futuro isso você bem. vai ficar bonita mais ainda. Se você receber esse elogio, esse reforçador. O comportamento repete. Então, às vezes é como, então, só para tentar resumir, o reforçador faz parte da nossa vida. As pessoas ficam... É como se fosse um prêmio pelo seu trabalho. E aí a criança tá ali trabalhando e para mostrar que o trabalho dela foi bem feito, que ela conseguiu atingir o que ela queria, o que a gente esperava dela, ela ganha um prêmio. Sim. E quando a criança aprende a habilidade que estamos ensinando e reforçando com o reforçador, a gente também esvanece o reforçador. Porque aí a criança aprendeu a fazer a habilidade que a gente estava ensinando, aí vamos dando uma dificultada também. Marla, agora mais uma dúvida. Quem pode aplicar ABA? Porque a gente escuta muito falar de ABA, mas sempre surge essa dúvida de quem é o profissional habilitado a aplicar a análise do comportamento. Então, a ABA é o seguinte, tem o BCBA, que é o Board Certified Behavior Analyst, que fez um bacharelado de psicologia ou educação, um mestrado, tem duas opções, ou mestrado em ABA, ou um mestrado em educação mais após de ABA, 1.500 horas supervisionadas por um BCBA e uma provona. Porque geralmente o que eu vejo, e aí você me corrige se eu estiver errado, que quando você tá aplicando ABA com seu filho, você geralmente tem uma equipe. Sim. Porque a gente escuta muito de que a criança precisa de muitas horas por dia de terapia. E eu vejo isso porque eu passei por isso. Então é impossível você ter uma pessoa só. Até porque a criança precisa generalizar. Porque senão a criança só faz com aquela terapeuta, porque ela aprende que agora é a hora que eu tenho que fazer isso, deixa eu me livrar logo, deixa eu fazer isso aqui. E aí quando uma outra pessoa pede, ela não consegue fazer e ela não faz nada. Porque ela não generalizou. Então assim, existe uma equipe. E aí, nessa equipe, aí eu sei que existe o BCBA, que é você, que é a pessoa que desenvolve as habilidades, que avalia a criança, que decide quais habilidades vamos ensinar e quais comportamentos vamos diminuir. Essa pessoa é responsável pelo treinamento dos RBTs, das pessoas que implementam, que são as aplicadoras. Na verdade, o RBT é um técnico. Aí no Brasil, eu acho que a maior semelhança para o RBT, a melhor tradução, na verdade, seria que é o assistente terapêutico, certo? Sim. É o AT. Que é a pessoa que fica ali no dia a dia, que é a pessoa que vai aplicar. Se a gente for dar um exemplo, a criança está precisando aprender a se comunicar. A BCBA vai entender o que a criança precisa para aprender a se comunicar, ela vai traçar as metas para aquela criança, e ali no dia a dia o assistente terapêutico ou o técnico ou o RBT vai fazer com que essas metas aconteçam, sempre supervisionado por essa BCBA. É isso? É isso aí, que vai sempre também fazer supervisão e semanalmente 5% das horas que as crianças estão recebendo terapia é o certo da BCBA fazer essa supervisão. Então vamos supor que uma criança tem 5 horas de AT na escola, mais 3 horas de ABA em casa. Então lá, 5 vezes 5, 25 horas na escola, mais
5 vezes 3, 15, faz a matemática, eu sou péssima. Enfim, Vamos 5% desse resultado aí teria que ser o tanto que essa BCBA tem que estar supervisionando esse caso naquele mês. Tá. Entendeu? Entendi. Tá. E aí é a BCBA que vai decidir se a criança já passou de fase, já adquiriu aquela habilidade Isso. e se pode mudar ou se talvez vale a pena continuar insistindo naquele tratamento por um período um pouco maior para garantir que a criança aprendeu e já generalizou isso para sua vida. Exatamente. Certo? Isso tudo vai depender muito, mais uma vez, da criança. Cada um tem o seu tratamento individualizado. Então, é a analista do comportamento que decide o que a gente vai ensinar ou não. E vamos supor, se essa criança tem dificuldade com generalização, coloca mais uma terapeuta, ou enfim. E a BCBA também, que é uma coisa que a gente sempre escuta e que a gente sabe o quanto é importante, até às vezes por uma questão financeira, por uma questão de falta de profissionais, é a BCBA também que treina a mãe, né? É muito importante a mãe estar engajada e saber o que ela precisa fazer, né? É extremamente importante, é vital. A gente precisa traçar as metas para a mãe, porque cada um tem o seu papel na vida da criança, né? Tem a mãe, o pai, a tia, a professora. Então a gente vai sentar e juntas, a analista do comportamento no ambiente da criança, de preferência na casa, e traçar juntos as metas. Por exemplo, vamos supor que seu filho está tendo birra. Aí a gente vai então a criança vamos diminuir essa birra para 0 por dia, durante 3 dias consecutivos. E juntas a gente vai fazer uma meta e fazer esse treinamento de como... Entendi. De como que a gente vai conseguir chegar nessa... Porque às vezes não adianta a criança só, que é o que a gente já falou, não adianta a criança só atender a terapeuta. É muito importante o engajamento da mãe, da família, da avó, do irmão, se tiver um irmão, do pai. Porque com certeza. Todo mundo tem que estar dentro do tratamento. Todo mundo tem que tentar. Claro que eu não tô aqui e eu não sou mãe terapeuta. Eu acho que mãe tem um papel, terapeuta tem outro papel. Sim. Mas eu acho que é importante a mãe estar engajada e, enfim... Não, é vital. O tratamento ABA, tudo que a gente está ensinando, seja na mesinha, seja de forma no chão brincando, todas as habilidades que estão sendo ensinadas, elas precisam ser generalizadas para o ambiente natural da criança, né? Na escola, no parque, com os primos, fora daquele ambiente estruturado. Porque tem que ser generalizado. Isso faz parte do tratamento ABA, planejar para essa generalização. Bom, Marla, queria te agradecer muito. Gente, acho que isso foi um primeiro vídeo. Dava pra gente passar aqui horas e mais horas falando de ABA, que a gente sabe que é um assunto super rico, que existem milhares de dúvidas. Inclusive, mandem as suas dúvidas pra gente ver o que a gente consegue responder. No futuro, a gente planeja trazer alguns vídeos mostrando algumas ações práticas de como certos comportamentos devem ou podem ser evitados, do que você precisa fazer. Enfim, a Marla tá aí ajudando a gente. Muito obrigado. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado e espero vê-los em breve aqui no nosso canal. Beijos. Beijos.